vou chamar o pastor Marcelo aqui, que vai nos abençoar com a palavra essa noite. Ele que é um dos pastores da Igreja Batista Missionária da Amazônia, uma igreja que por muitos anos tem feito realmente uma diferença no nosso estado. Nós louvamos a Deus por isso, porque o Pará precisa de igrejas que sejam referenciais. E eu agradeço, meu amigo, por você ter aceito mais uma vez o convite. Fica à vontade, a casa é sua. Boa noite, graça e paz, amém? Sua Bíblia, em Juízes, capítulo 6. Vamos conversar um pouco nessa noite sobre esse tema tão desafiador, saindo da estagnação. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite. E somente o teu nome está sendo entronizado neste lugar. Somente o teu nome está sendo exaltado, Senhor, nessa noite. Pai, nós estamos aqui nessa semana profética que começou na segunda-feira, separados nesse tempo e nessa semana, para ouvirmos a voz do Senhor. Eu ouso dizer, Senhor, nesta oração, que o que mais nos importa, aliás, só nos importa nessa noite ouvirmos a voz do Senhor, Pai. Porque nós temos experimentado, Senhor, de que quando o Senhor fala conosco verdadeiramente, algo acontece, algo muda dentro de nós. Nossa história de vida de alguma forma é afetada, é transformada, porque a voz do Senhor é um divisor de águas na história da nossa vida. Espírito Santo, tu tens plena e total liberdade de falar aos nossos corações. Aliás, Espírito Santo, quem sou eu para te dizer isso? Mas nós estamos aqui no desespero e no clamor do nosso coração, dizendo: preside, Espírito Santo, esse momento. Aplica esta palavra que é poderosa aos nossos corações nessa noite, de forma que saiamos daqui dizendo: o Senhor falou comigo, o Senhor falou conosco, minha vida não será mais a mesma a partir dessa noite. Espírito Santo, que esse ambiente seja saturado por tua unção. Espírito Santo, que os anjos do Senhor, que os anjos do trono do Senhor, que serafins nessa noite invadam este lugar tocando nas nossas vidas. Que esse mesmo anjo que tocou a Gideão há milhares e milhares de anos atrás, seja bem-vindo nessa noite, Senhor. Seja bem-vindo nessa noite, Senhor. Que esse lugar, Senhor, seja tomado pelos anjos do Senhor, pela glória do Senhor e pela viva presença do Senhor. E certamente, Deus, nós te daremos nessa noite
toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração no nome de Jesus. Diga amém. Amados, para falarmos sobre esse tema, saindo da estagnação, a gente vai precisar nessa noite, nessa introdução, estabelecer algumas verdades na nossa vida que vão nos ajudar a entender que para sairmos da estagnação, de alguma maneira nós vamos ter que experimentar certa libertação na nossa vida. Vamos ter que experimentar a manifestação do poder de Deus em algumas áreas da nossa vida. Porque quando nós falamos de estagnação, nós estamos falando de algo que vai muito mais além do que alguém que desanimou na vida cristã, do que alguém que está frio na vida cristã, do que alguém que de alguma forma está triste na vida cristã. Quando nós falamos de estagnação, e eu me propus a falar nessa noite, indo muito mais além, pastor Hebe, pastor Edilane, do que esses termos comumente na vida cristã. Estou desanimado, estou triste, quero sair da igreja. Falar de estagnação, amados, é falar de algo que vai muito mais além do que isso. E eu começaria dizendo nessa noite que o pecado, ele detonou a nossa vida. O pecado, a ação do pecado, e eu falo desse pecado adâmico, desse pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, desse pecado original, desse pecado que nos separou da comunhão com Deus. A ação do pecado na nossa vida foi devastador. A ação do pecado na vida do homem, na vida da humanidade, na história da humanidade de modo geral, foi algo devastador, porque o pecado detonou, arrebentou com o ser humano, tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente. O pecado, na verdade, queridos, agiu na vida do ser humano, paralisando o ser humano por completo. Quando nós olhamos muitas vezes para alguns sintomas no nosso corpo físico, irmãos, muitas vezes, você vai ao médico. Uma vez eu fui ao médico para descobrir uma dorzinha que estava aqui no joelho. Irmãos, eu voltei do médico mais doente ainda, porque nos exames que eu fiz, fazer uma bateria de exame, eu descobri coisa que eu nem sabia que tinha na minha vida. Às vezes a gente vai no médico para resolver um problema, volta com um monte para resolver. Sim ou não? Diz que a gente volta mais doente. O pecado, ele foi devastador no físico do homem. O pecado, ele nos trouxe enfermidades tenebrosas no nosso corpo físico. Está aí a medicina, a ciência até hoje lutando para descobrir a cura do câncer e não descobre. Então, muitas vezes, nós somos paralisados, estacionamos no reino de Deus, quando a gente se depara com o gigante da enfermidade. Mas o responsável por isso foi o pecado. Deus não criou o homem para a doença, Deus não criou o homem para experimentar enfermidade no seu corpo físico. Toda sorte de enfermidade que a gente se depara no nosso corpo físico teve origem no pecado. Aí a gente vai, queridos, para a questão emocional. O pecado, ele foi também devastador na nossa vida emocional. A sociedade, de modo geral, ela está presa patologicamente por uma sorte de síndromes. E paz, meus irmãos, nós estamos deparando com pessoas dentro da igreja, dentro das nossas igrejas, com pensamentos suicidas. Gente que está dentro da igreja, querendo dar cabo da sua vida, com pensamentos de morte, desistidas da vida, crises de ansiedade, pânico do medo. Irmãos conhecedores da palavra, irmãos experientes na vida cristã, mas estão mergulhando muitas vezes numa crise depressiva, entrando em depressão profunda. Agora, como eu vou exigir de um líder desse, como eu vou exigir que uma pessoa dessa rompa no reino de Deus, se ela está lutando contra alguns gigantes no seu corpo físico, com algumas enfermidades, pessoas que estão mergulhadas num processo depressivo, como eu vou querer que uma pessoa dessa rompa no reino de Deus? Então, pessoas estão, muitas vezes, estagnando na vida espiritual, em nome de todas essas crises que foram avassaladoras na vida do ser humano, desencadeadas pelo pecado original.
Então, arrancar o homem, sair da estagnação, eu preciso ter uma leitura de tudo isso. Que Satanás muitas vezes está usando a figura das enfermidades que assolam o nosso corpo para dizer que acabou para a gente, para dizer que não tem mais jeito para a gente. Satanás, queridos, está prendendo toda uma geração em traumas do passado, em ressentimentos do passado, em decepções do passado, muitas vezes dizendo que a gente não vai experimentar mais de Deus, porque nós estamos presos a uma situação que ocorreu lá 10, 15, 20 anos atrás, um abuso que seja. E pessoas dentro da igreja não conseguem romper, não conseguem avançar, porque elas ainda estão lambendo essas feridas e essas dores do passado. Mas eu preciso ter essa leitura, que o pecado foi o responsável, não o pecado pontual, corriqueiro, que alguns acabam cometendo todos os dias, mas o pecado original, o pecado que foi desencadeado lá em Adão, devastou com a vida do ser humano. E quando a gente vai para a área espiritual, pior ainda. Porque o pecado, queridos, de todos os males que ele pôde trazer para a nossa vida, o pior deles foi ter nos separado do Senhor. Esse foi o maior rombo na vida do ser humano. Essa foi a parte mais trágica do pecado na vida do ser humano. Foi separá-lo de Deus. E a partir daí, o homem não experimentava mais relacionamento com Deus, glória de Deus, unção de Deus, presença de Deus, manifestação de Deus. Tudo isso foi saqueado do coração do homem. O pecado sabotou isso do ser humano. E aí, amados, vem a graça de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Amém. Para trazer a mim e a você toda sorte de cura, de libertação e de restauração no físico, na alma e no espírito. Diga amém, dá glória a Deus nessa noite. A graça de Deus em Cristo veio para arrebentar com todas essas cadeias pecaminosas da nossa vida. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Onde o pecado agiu, vai agir a glória de Deus. Então, a glória da segunda casa em Cristo Jesus será maior do que a primeira. Cristo em vós, a esperança da glória. Verdadeiramente, Ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores caíram sobre Ele. Nós o reputávamos como aflito, Isaías 53, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz que eu tenho hoje teve um castigo. A alegria que eu tenho hoje teve um castigo. A felicidade que eu tenho hoje teve um castigo. A cura que eu tenho hoje teve um castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas fomos, está conjugado no passado, fomos sarados. Sarados. Então, amada igreja, nessa noite, há remédio para nos arrancar da estagnação que o pecado gerou na nossa vida. Há bálsamo para nos arrancar da estagnação que o pecado gerou na nossa vida. Então nós precisamos ter essa leitura toda para entender que o jogo mudou. O jogo mudou. Eu não estou mais em Adão, eu estou agora em Cristo. O jogo mudou. O placar virou, irmãos. O placar virou. Eu não estou mais debaixo de condenação e de juízo. Toda a ira que havia de Deus contra mim foi derramada na pessoa de Jesus. Aquele que está em Cristo, não há mais condenação para quem está em Cristo. Quem está em Cristo aqui nessa noite? Não há mais.
Não há mais acusação, pastor Tiago. A cédula que era contra nós, ela foi rasgada na cruz. O jogo virou. Há poder no nome de Jesus para experimentarmos cura no físico e na alma. E aqui, amados, estava Gideão. Gideão é um retrato para todos nós nessa noite do que essa herança pecaminosa é capaz de desencadear na nossa vida. A ação do pecado na nossa vida é exatamente assim, nos jogar para baixo. Fazer com que cada um aqui se sinta um lixo, um nada, um ninguém. Aí eu lhes pergunto, Gideão estava precisando aqui de uma consulta médica? Não. Embora nós cremos e sabemos da importância da medicina, a sabedoria de Deus, ela opera na medicina. A sabedoria de Deus, ela opera nos procedimentos cirúrgicos. A sabedoria de Deus, ela opera nos medicamentos. Mas o que Gideão estava precisando aqui não era de uma consulta médica. Gideão não estava precisando aqui de antidepressivos. Gideão não estava precisando aqui, queridos, de um bom discipulador. Gideão não estava precisando aqui de um culto ungido. Gideão não estava precisando aqui, queridos, de uma terapia psicológica, de um terapeuta. Sabe o que Gideão estava precisando aqui? De uma experiência pessoal com o poder de Deus. E o que eu chamo de experiência pessoal com o poder de Deus? Eu chamo de experiência pessoal com o poder de Deus esses momentos em que o Espírito Santo nos pega pessoalmente, individualmente, intimamente e nos leva para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído é do centro da vontade de Deus. E era isso que Deus estava prestes a fazer com Gideão. Havia muito potencial que Gideão não estava vendo. Havia muito potencial na vida de Gideão que Gideão não estava enxergando. Eu quero lhes dizer pela boca do Espírito de Deus aqui nessa noite, há muito potencial de Deus aqui dentro. Há muito potencial de Deus aqui dentro. Quem crê? Há muito potencial de Deus aqui dentro. Esse banner não está aqui de graça. Isso aqui é só decorativo, pastor? É algo profético. É algo profético, conquistando Castanhal para Jesus. Castanhal será conquistado para Jesus através de uma geração que se levanta sabendo quem é em Cristo. Gideão estava precisando de uma experiência pessoal com o poder de Deus. Tem uma hora aí, amada igreja, que nós pastores não conseguimos chegar aonde o Espírito consegue. Tem uma hora, pastor Heber, que com todo o nosso esforço, dedicação e empenho, a gente não consegue tratar aquilo que só o Espírito de Deus consegue. Gideão não estava tão somente precisando de palavras motivacionais, de palavras de encorajamento. A única coisa que poderia arrancar Gideão desse estado de estagnação, de ostracismo, de paralisação, era uma experiência com o poder de Deus. E eu quero fazer algumas considerações aqui nessa noite. Em primeiro lugar, diga comigo, enfrente os tormentos que te paralisam. O versículo 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Irmãos, para início de conversa aqui, lagar não era o lugar de se malhar trigo. O lugar de se malhar trigo era na eira, e não no lagar. Enfrente os tormentos que te paralisam. Porque Gideão se encontrava malhando trigo no lagar.
Porque o texto responde, para o pôr a salvo dos midianitas. Irmãos, ele só estava fazendo o que estava fazendo e da maneira como estava fazendo, porque ele estava com medo. Isso aqui foi uma tentativa humana de Gideão para se esconder do inimigo, para não ser atingido pelo inimigo. Sabe, querida igreja, todas as vezes que nós insistirmos nas nossas tentativas humanas de resolver as nossas crises, a gente vai se afundar mais ainda, porque não vai dar certo. Você não foi chamado para caminhar no reino de Deus na sua força. Você foi chamado para caminhar no reino de Deus no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. E nessa noite o Espírito Santo vai desatar essa unção sobre a sua vida. Você vai ver que você vai vencer guerras muito mais fácil no poder de Deus do que na sua força, do que no seu entendimento. Eu lhes pergunto nessa noite, até quando nós vamos viver uma vida cristã se escondendo? Até quando a gente vai ficar vivendo essa vida cristã com medo? Cheio de dúvida? As nossas igrejas estão cheias de crentes com medo do amanhã, com medo de não dar certo na vida, com medo de não se casar, com medo do futuro, com medo do amanhã. Mas sabe, igreja, eu digo isso com temor e tremor. A nossa nação brasileira pode estar mergulhada na crise que for, pode estar mergulhada na crise política, pode estar mergulhada na crise econômica, na crise moral, mas a igreja, ela está mergulhada no sangue de Jesus. A igreja, ela está mergulhada no óleo do Espírito. A igreja, ela está batizada no Espírito. Nós estamos guardados. Eu preciso fazer a leitura desse Deus que eu sirvo. Eu preciso fazer a leitura correta desse Deus que eu sirvo. Até quando, amados, nós viveremos como reféns das ameaças do inimigo? Até quando, querido, Satanás vai se levantar para bagunçar a nossa casa, bagunçar o nosso casamento, bagunçar a nossa relação de paz com filhos? Nós precisamos aprender a contra-atacar. A gente não pode, querido, esperar ter sede para beber água. A gente tem que beber água para não ter sede. A gente não pode esperar o problema acontecer para reagir. Quantos estão entendendo? Nós, pais, não estamos criando filhos para o diabo. Nós estamos criando filhos para a glória de Deus. São os futuros profetas dessa nação. Mas eu não posso, você, papai e mamãe, não pode abrir a guarda. Nós temos que contra-atacar. Nós temos que ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Nós temos que gastar tempo com os nossos filhos, com oração, com jejum, com clamor, com meditação da palavra. Isso vai ser algo poderoso, mas nosso assunto aqui não é relacionamento familiar, né? Acho que tem um pastor que vai falar aí na lista, né? Assim como um anjo foi enviado para resolver e para quebrar essas cadeias na vida de Gideão, eu quero lhe dar uma boa notícia nessa noite. Há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, Deus não enviou um anjo, mas Deus Pai enviou o seu próprio Filho chamado Jesus Cristo de Nazaré para morrer na cruz do Calvário. Ele viveu entre nós, viveu seus 33 anos entre nós nesse mundo, operou milagres e maravilhas, não cometeu pecado, enfrentou todas as sortes de tentações, mas não pecou. Ele foi à cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo, assentado à destra de Deus, e eu e você como igreja estamos assentados diante dele. Aleluia! Quando Jesus Cristo bradou na cruz, está consumado, inferno acabou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo que aconteceu com Jesus, irmãos, aconteceu comigo e com você. Eu não estava lá no Éden há mais de 6.000 anos atrás. Eu não estava lá. Não foi eu que peguei naquele fruto.
Não foi eu que desobedeci a Deus, mas eu estava lá em Adão. Eu me tornei pecador em Adão. Eu não estava lá, mas eu me tornei porque nós descendemos de Adão. Irmãos, nós não estávamos também, há mais de 2000 anos atrás, aos pés da cruz. Nós não vimos nada. Não foi nem a gente que crucificou Jesus. Jesus veio, morreu, ressuscitou, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós nos tornamos agora filhos de Deus. Eu não estou mais em Adão, eu estou agora em Cristo. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Agora escute, quando Adão pecou, você sabe qual foi a primeira emoção negativa que entrou no mundo? O medo. Essa é a emoção negativa mais devastadora na vida do homem, o medo. Esse é o sentimento que mais aprisiona as pessoas, que mais paralisa as pessoas, o medo. E às vezes o medo de pregar, o medo de cantar, o medo de tocar, o medo de evangelizar. Essa é a emoção mais destrutiva na vida do ser humano. Só que tem um detalhe. A cruz deu o troco. Quando você creu em Jesus, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor ele tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O verdadeiro amor lança fora todo medo foi lançado fora da nossa vida. Então o medo, queridos, não pode ser mais uma herança de quem está em Cristo. Não é mais herança, era herança de quem estava em Adão. Nós não estamos mais em Adão, estamos em Cristo. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu preciso lhe dar uma notícia nesse momento da mensagem. No dia que nós aceitamos a Cristo como Salvador, quem nasceu de novo foi o Espírito. A nossa alma não nasceu de novo. Eu quero repetir isso. A nossa alma não nasceu de novo. Quem nasceu de novo foi o nosso Espírito. Ele foi regenerado, ele foi recriado em Deus. A conexão que foi cortada com o pecado de comunhão, de adoração com o Senhor, foi estabelecida na nossa vida. Mas a nossa alma, ela não nasceu de novo. Pastor, o que é a alma? É o mundo dos sentimentos, é o mundo dos pensamentos, é o mundo das emoções. E é exatamente nesse ponto onde Satanás investe pesado na vida do crente. Satanás nada mais pode fazer para alterar a nossa condição em Cristo. Nada, absolutamente nada. O nosso espírito, queridos, não precisa de cura. O nosso espírito não precisa de libertação. O nosso espírito não precisa de restauração. A Bíblia diz que o espírito está pronto. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. O Espírito Santo está selado no nosso espírito. O nosso espírito está curadão, saradão, restauradão. É por isso, você precisa arrebentar paradigma aqui. É por isso que a vida cristã é um chamado para uma vida no Espírito. O cristianismo é um chamado para uma vida no Espírito. Nossas igrejas estão cheias de crentes almáticos, que querem tocar a vida cristã no mundo do sentimento. Você nunca vai conseguir viver a plenitude da vida cristã pela alma. Pastor, mas e a alma, pastor? Não foi Deus que fez? Foi do diabo, não. Foi Deus que fez. Mas ela não nasceu de novo. Aí entra Romanos 12:1. E a gente vai ver Deus fazendo isso aqui com Gideão. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente tem que entender que o jogo virou. A oração, queridos, não é assim, Senhor, transforma a minha mente, não. O Romanos 12:2 está dizendo, transformai-vos. É você. É você. Essa tarefa é sua. Essa responsabilidade é sua. Posso ouvir amém aqui nessa noite? Irmãos, quando a gente vai fazendo essa leitura, isso vai gerando libertação interior. Isso vai nos trazendo de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. É por isso que o nosso relacionamento cristão, pastor Heber, tem que ser no espírito. Porque se for na alma, se a gente começar a se relacionar como irmãos em Cristo na alma, a gente vai se ferir muito. Porque em algum momento eu vou te decepcionar.
Em algum momento você vai me decepcionar. Em algum momento eu não vou te corresponder. Em algum momento você não vai suprir as minhas carências. Em algum momento a gente não vai corresponder como você gostaria nesse relacionamento. Se for na alma, vai ser um desastre. Mas se for no espírito, vai ser terapêutico, vai ser bálsamo. Porque, queridos, o amor de Deus em Cristo, ele está estabelecido no nosso espírito. É um amor ágape, é um amor por aliança. Se eu me relaciono com o pastor Hebe por aliança, no espírito, a gente pode passar um século sem se ver e sem se falar. Mas quando a gente se vê, é como se a gente tivesse se visto todos os dias, porque é no espírito. Mas quando é na alma, a gente se fere muito, porque a gente espera muito um do outro. E pessoas vão ficando paralisadas no reino de Deus, porque está chateado com um, está chateado com outro, está com ressentimento com um, está decepcionado com outro. É no espírito. Irmãos, pela alma, Judas não estaria mais naquele grupo de Jesus, mas era no espírito. Jesus o amou até o fim. Espírito. A cruz veio para inaugurar um novo tempo na nossa vida. Em segundo lugar, diga comigo, vença a vulnerabilidade emocional. Olha o versículo 12. Acompanha aí. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, Deus é cômico às vezes. O que Deus estava falando a respeito de Gideão não combinava. Não encaixava. Não combinava. Homem valente. E ele estava assim diante dos medianitas. O que Deus estava falando com Gideão não combinava com a realidade dele. Gideão tinha até motivo para dizer assim: ei, Deus, você está tirando graça comigo, fazendo onda comigo, pegadinha é essa, Senhor? Mas Deus não estava fazendo graça, nem tirando onda, nem pegadinha. O que Deus estava fazendo então, pastor? Deus, ele tem um conceito sobre nós e não abre mão. Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso. Deus, ele tem um conceito sobre nós e não abre mão. E ele vai mover os céus e a terra para nos convencer disso. Deus, ele tem um conceito sobre você. Há uma identidade que Deus tem a respeito de mim e de você. E ele não abre mão e não vai abrir mão disso de jeito nenhum. Homem valente. Por que Deus tratou com Gideão dessa forma? Porque Deus nos vê na perspectiva do seu poder e não na perspectiva das nossas fraquezas. Pela perspectiva das nossas fraquezas não sobra um aqui. Pelas perspectivas das nossas fraquezas, querido, era melhor a gente fechar as portas dessa igreja e fazer outra coisa. Mas Deus nos vê na perspectiva do seu poder. Isso significa dizer que daqui a 5 anos, 10 anos, você não será esse mesmo homem que você é aí, essa mesma mulher que você aí, Deus vai te projetar para coisas maiores. Aleluia! Sacode aí teu irmão, diga: te prepara para coisas maiores, Gideão, Gideoa. Quando você começa, querido, a ter essa visão aberta de que a vida cristã é um chamado para você viver no Espírito, você se sente até mais bonito, irmão. Eu já tomei posse disso há muito tempo. Uma vez eu estava arrumando umas coisas velhas lá em casa, eu achei uma foto que eu era do mundo. Irmão, quando eu olhei assim, eu repreendi. Isso não sou eu. O negócio estava feio. Bicho feio. Mas quando você passa a viver na perspectiva daquilo que você se tornou na cruz, eu tenho que saber no que eu me tornei na cruz. Aí isso é cura e libertação. A vida cristã, queridos, ela tem origem no seu espírito, e a partir do seu espírito, é por isso que a vida cristã ela não acontece aqui dentro.
A gente só manifesta a vida cristã aqui dentro. A vida cristã, ela acontece aqui dentro. Do vosso interior fluirão rios de águas vivas. Está no plural, não é só um rio não, são rios. Pastor, e como é que vai ficar minha alma nesse processo todo? Ela não nasceu de novo, ela está doente, ela está enferma ainda pelo pecado. É ela que me joga para baixo todo o tempo. É ela que vai gerando as má notícias na minha mente, no meu corpo. Daí as doenças psicossomáticas. Pessoas mergulham num estado depressivo tamanho. Pessoas mergulham em sentimentos destrutivos tamanho que o corpo começa a reagir. São as doenças psicossomáticas. As pessoas vão, fazem tudo quanto é exame e não dá nada. Porque há uma briga do corpo doente com a alma doente. Um mandando informação para o outro. Mas a vida cristã, ela se dá no nosso espírito. A vida cristã, ela vai irradiar para a nossa alma e para o nosso corpo através do espírito. Vai funcionar mais ou menos assim, como aquele rio lá de Ezequiel 47. As águas serão tão transbordantes que elas vão adentrar no mar vermelho e tudo que estava morto receberá vida. Esse rio que vai fluir do seu interior, querido, ele vai irradiar para a sua alma, ele vai irradiar para a sua audição, para a sua visão, para aquilo que você pensa, para aquilo que você fala, e haverá cura. Perguntaram para Jesus: onde está o teu reino, Senhor? Ele disse: não está nem ali nem aqui, o meu reino está dentro de vós. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Onde? No Espírito Santo. No Espírito. Quando os 70 foram enviados, lá em Lucas 10, para pregar o evangelho, eles voltaram. E a Bíblia diz que Jesus, diante daquele relatório, exultou-se no Espírito. Nossa alegria está no Espírito. Disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que a oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor fará os meus pés como os da corça e me colocará em lugares altos. O que é isso? É comportamento no Espírito. Precisamos desse comportamento na vida cristã, e Deus estava tratando isso com Gideão. Emoções oscilantes, é assim mesmo. Ora nós estamos animados, ora nós estamos tão desanimados. Mas quando esse entendimento, quando essa vida se amplia na nossa mente, no nosso interior, queridos, é tremendo. A alma não nasceu de novo, mas ela pode ser afetada pelo rio de Deus que emana do nosso espírito. Pastor, por que Gideão precisava se ver como um homem valente? Por quê? Por causa das mentiras do diabo na vida dele. Que mentiras eram essas, pastor? Satanás, de alguma forma, o inferno, de alguma forma, estava fazendo com que Gideão se visse como um coitado, como um miserável, como um ninguém. Irmãos, essa é a ação do reino das trevas na nossa vida. Vez por outra, nós somos afrontados nesse nível. Você não é nada. Você não é ninguém. Aí Satanás faz a gente olhar para o nosso passado. Você veio de uma família conturbada. Você veio de uma família onde o teu pai te rejeitou, onde tua mãe te abandonou. Você veio de uma família pobre, você veio de uma família miserável. Você é descendente de uma família de marginais, sabe? E Satanás, ele vai puxando o nosso passado para quê? Para nos levar exatamente para esse estado aqui. As afrontas do inferno objetivam a adoecer as nossas emoções. É isso, pastor, que vai estagnando muita gente no reino de Deus. Pessoas que a gente ora, pessoas que a gente ministra, mas na outra semana elas mergulham novamente naquele estado de desânimo, naquele estado de desistência. Quantas vezes Satanás se levanta para dizer quem você pensa que é? As coisas nunca vão melhorar para você. Satanás é quem diz: aceite o seu destino. Você está perdido, você é um coitado, nada vai dar certo na sua vida. Você está sozinho, você vai morrer sozinho. Você vai fracassar nessa batalha, você não tem como se livrar desses erros do passado. Você não tem como se livrar dessa onda pecaminosa que assola a sua vida atualmente. É Satanás, queridos, que faz isso com a gente. A missão do inferno é gerar em nós emoções destrutivas. Quantos estão entendendo isso nessa noite?
Agora escute, a crença errada coloca as pessoas numa prisão. É esse que é o problema. A crença errada coloca as pessoas numa prisão. Vou lhe dar um exemplo. As batalhas invisíveis, elas são piores do que as externas. As batalhas que a gente não vê, elas são piores do que as externas. As batalhas que nós enfrentamos aqui dentro e na nossa mente, as guerras interiores, irmãos, elas são piores, sim ou não? E muitas vezes a gente se encontra sofrendo sozinho. Quando eu vejo Deus dizendo para Gideão, homem valente, sabe o que eu vejo Deus dizendo? Gideão, creia no que eu estou dizendo. Querida igreja, Iba em Castanhal, nós precisamos voltar a crer no que Deus está dizendo. Nós precisamos voltar a crer no que Deus está dizendo. O meu justo viverá pela fé. Fé não é sentimento. Se você tentar viver a vida cristã baseado no que você está sentindo, você vai fracassar. Mas se você decidir tocar a vida cristã em cima do que está escrito, o meu justo vive pela fé. Pela fé em quê, pastor? No que está escrito. O que vale para nós é o que está escrito. E se tem uma coisa que é libertadora para todos nós, é quando nós entendemos e experimentamos o amor de Deus. Isso vai ser cura para todas as áreas da nossa vida. Eu vou lhe dar um exemplo sobre isso. Quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abriram. Eu quero que o Espírito Santo grife o que eu estou dizendo, patenteie o que eu estou dizendo agora no seu coração, que você não esqueça isso que eu vou lhe dizer agora. Os céus se abriram, e Jesus então ouviu uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. É curioso e me impacta saber que quando Jesus ouviu isso, ele não tinha operado nenhum milagre ainda. Ele não tinha feito nada ainda, ele estava iniciando o ministério dele. Mas Deus vem e afirma essa verdade no coração dele. Tu és o meu filho amado, não pelo que tu fazes, mas pelo que tu és. Aí logo em seguida Jesus vai para onde? Ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Quando ele chega no deserto, a primeira tentação qual foi? Foi na identidade de Jesus. Irmãos, o maior investimento do inferno é na nossa identidade. Foi isso que Satanás fez lá no Éden. Adão, come desse fruto que tu serás semelhante a Deus. Adão já era criado à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Ele não precisava fazer aquilo. A promessa do diabo era essa, come que tu serás semelhante a Deus, é na identidade. E aí o diabo vem com a mesma pegadinha para Jesus. Se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Só que Satanás omitiu uma palavrinha na tentação. E é essa palavrinha que eu lhes direi agora nessa noite, que eu peço que o Espírito Santo traga cura e libertação para a sua vida, te arrancando de toda estagnação. O que Jesus ouviu no batismo foi, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O correto seria Satanás ter dito assim para Jesus, se tu és o filho amado de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas ele omitiu essa palavrinha amado, porque Satanás sabe que quanto mais nós soubermos o quanto nós somos filhos amados, acabou para ele, acabou para os demônios, e eu estou aqui para lhe dizer que você é filho amado de Deus. Filho amado, filha amada. Pastor, me prove que eu sou igualzinho a Jesus. Amado por Deus igualzinho. Está aqui. É João 17, 23. Só para você anotar e para você meditar nisso depois. É por isso que a nossa vida cristã ela tem que estar pautada em cima daquilo que está escrito. Irmãos, que isso aqui seja cura para a tua vida. João 17, 23. Depois a gente volta lá para Gideão. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na verdade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os
como também amastes a mim. Ah, tá ali, tá? Olha que chique. Como também amastes a mim. Quem aqui é amado por Deus igualzinho como Jesus foi amado? Então dê o seu melhor aplauso a esse Deus maravilhoso e libere um grito de liberdade. Aleluia! Essas verdades vão nos arrancar de toda estagnação emocional, de toda estagnação espiritual. Gideão, tu és homem valente, creia nisso. Versículo 13 e 14. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, irmãos? Outra coisa parece cômico aqui. Eu imagino Gideão reclamando aqui, Deus assim. E Gideão desabafando: cadê o Deus poderoso, os Deus das maravilhas, o Deus que fez, o Deus que abriu o milagre, cadê? Aí ele terminou de desabafar, porque era só alma, pastor. Deus trabalha no espírito. Deus trabalha no espírito. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em... não é na alma. A alma não nasceu de novo. E eu vou lhe dizer algo. O espírito que vai adorar ao Senhor por toda a eternidade já é esse que está aí. Grava essa. Não tem outro não. Ah, quando eu chegar no céu eu vou ganhar um espírito novo. Não, já é esse aí. Quem tem um filho tem a vida. No dia que você creu em Jesus já tem vida aí. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Salvador. Espírito já é esse aí. Então, meu irmão, ensaia logo esse glória a Deus aqui, porque já é esse aí. Ensaia logo esse aleluia aí, irmão. Já é esse aí. Você está estagiando, meu irmão. No dia que você aceitou Jesus, o correto era você logo ser arrebatado. Por que não foi? Porque você vai estagiar. Você vai estagiar para não chegar no céu e infartar. Meu Deus, é muita glória! Aí você já vai estagiando aqui, preparando. Para não infartar lá, irmão. Claro que não vai ter infarto lá. Então está aqui Gideão. Às vezes a gente está assim na igreja: estou me matando nessa igreja, minha vida não melhora. Eu já fiz isso, já fui para isso, e já não sei mais o que o pastor vai inventar para eu ir. E às vezes a gente está assim na igreja. Às vezes a gente está assim, achando que nada acontece, achando que a gente está perdendo tempo. Está aqui, foi o Senhor, cadê o Deus que nos fez subir do Egito? Irmãos, Deus não deu nem bola. Quando ele terminou de falar, sabe o que Deus disse? Vai nessa tua força, homem valente. Deus é parada, né? Irmãos, brincadeira. Ele termina de desabafar, talvez esperando um cafuné do Senhor, e Deus não deu nem bola. Sabe, é como se Deus estivesse dizendo: Gideão, para de focar no teu problema, Gideão. Para de focar nessa alma negativa. Para com esses teus medos, com essas tuas culpas, com esses teus complexos. Gideão, muda o foco, Gideão. Vai nessa tua força. Já tem uma força aí, Gideão, porque eu estou contigo. Já tem uma força aí, igreja. Já tem uma unção aí. Já tem um poder aí. Já tem uma glória aí. Já tem. Não viva como promessa o que já é uma realidade na sua vida, querido. Não viva esperando receber algo que já está em você. Há mais unção de Deus na tua vida do que você imagina. Há mais poder de Deus na sua vida do que você imagina. Há mais autoridade de Deus na sua vida do que você imagina. Quando você vai orar: Senhor, me dá mais amor. Sabe o que Deus diz lá de cima? Meu filho, vai ler a Bíblia. Porque o amor de Deus
já foi derramado no teu coração, está lá em Romanos 8. Aí você ora, Senhor, me dá poder. Aí Deus diz, meu filho, vai ler a Bíblia lá em Atos 8, 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No dia que o Espírito Santo desceu na sua vida, já veio o poder, já veio o pacote inteiro. Aí você ora, Deus, bota mais fé no meu coração. E Deus diz, meu filho, vai ler a Bíblia urgente, porque a fé é de um tamanho de um grão de mostarda que é capaz de transportar um monte para um outro lado, já está no seu coração. Aí você lê, ora, Deus me dá mais autoridade. E Deus diz, meu filho, vai ler a Bíblia urgente, porque eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, e ainda que bebas alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Ah, Deus me enriquece, meu filho, vai ler 2 Coríntios capítulo 9, que Jesus sendo pobre, sendo rico, se fez pobre para que nós na nossa pobreza fôssemos enriquecidos. A maior riqueza que você tem é a glória de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus. Isso precisa nos arrancar da estagnação, irmãos. Precisa nos arrancar da estagnação. Já caminhando para o final, o pastor Hebe correu um risco muito grande de não me dizer a hora que eu deveria terminar. Mas eu já estou terminando. Diga comigo, vença a autoimagem destrutiva. Olha o versículo 15. E ele lhe disse, ai Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Irmãos, imagina Gideão dando conselho para Deus. Ele estava aconselhando o Senhor, Senhor, de todas as 12 tribos, eu sou da menor tribo. E da menor tribo das 12 tribos, eu sou da menor família. E da menor família, da menor das 12 tribos, eu sou o menor. Irmãos, isso é um encosto na vida de Gideão. Isso aqui era deprimente. Isso aqui era triste. Escute. Os maiores inimigos de Gideão não estavam do lado de fora. Estavam dentro dele. Estão entendendo? Os maiores inimigos de Gideão não eram os 32 mil midianitas, mas era a autoimagem destrutiva que estava na vida dele. Ele não conseguia se ver como Deus estava o vendo. E há muitas pessoas assim dentro da igreja, presas pela culpa, presas pelos traumas do passado. Eles não conseguem se ver perdoados. Eles não conseguem se ver libertos. Pessoas presas a vícios destrutivos, a pornografia, a prostituição, porque elas estão acreditando numa mentira do diabo, de que elas nasceram para aquilo e de que elas não conseguem vencer aquilo. Então essa autoimagem estava corroendo a vida de Gideão. Agora escute, qual é o remédio para isso, pastor? A maneira errada de como Gideão via a Deus e a si mesmo, era que estava gerando toda essa prisão na vida dele. Nós precisamos ter uma visão correta de Deus e uma visão correta de nós mesmos. Quando você mergulha no conhecimento de quem Deus é e você aprende o que você se tornou no Senhor, isso vai ser libertador para todas as áreas da sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu me lembro de um irmão Jorge, de Goianésia. Nós estávamos num reencontro e ele contou esse testemunho, que ele estava com 2 semanas de novo convertido, e aí ele chegou na igreja para adorar o Senhor, 2 semanas, 15 dias de conversão, se sentou no primeiro banco, e ao lado dele tinha um irmão, brancão, loirão, de olhos claros, parece um anjo. E esse irmão, altão, brancão, loirão, de olhos claros, orava do lado do irmão Jorge, e ele orava assim: Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém, Senhor. Eu não passo de um cisco no pingo d'água, Senhor. E o irmão Jorge ouvindo essa oração, 2 semanas de convertido, aí o irmão Jorge foi orar. Ele disse assim: Senhor, se esse irmão aqui do meu lado, altão, lourão, brancão, de olhos claros não é nada, quem sou eu, Senhor? E às vezes tem gente assim dentro da igreja, não gosta do nariz que tem, sabe? Não gosta da orelha que tem, não gosta da careca que tem. Por que vocês estão rindo, irmãos?
Deixando as coisas que para trás ficam. A minha cabeleira é profética, os cabelos já foram arrebatados. Então tem gente que vai ficando preso, sabe, em tantos complexos da vida, complexo de inferioridade. Satanás, ele não pode alterar nada daquilo que você se tornou em Cristo. Mas ele pode te prender nos sentimentos destrutivos. Porque a alma não nasceu de novo. A alma não nasceu de novo. A primeira batalha que devemos vencer é contra as mazelas da nossa alma. Retome a sua autoestima. Coloque em ordem o seu mundo interior. Experimente o poder de Deus de dentro para fora. De dentro para fora. Isso vai nos arrancar de toda estagnação. E em último lugar, diga comigo, tome posse das verdades espirituais. O versículo 16, eu termino com ele. Tornou-lhe o Senhor a dizer: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, tudo que Gideão precisava era acreditar nessa verdade aqui, naquilo que Deus estava falando. Eu pergunto, qual é a diferença entre as pessoas que venceram as mazelas da alma e as que ainda estão presas às emoções tóxicas? Sabe qual é a diferença entre pessoas que venceram as mazelas da alma e as que estão presas às emoções tóxicas? São as crenças corretas. A crença correta, o crer corretamente, nos arranca de todo o ambiente que fez com que a gente estacionasse na vida cristã. A crença correta arrebenta com todas as cadeias que nos aprisionaram. Então era isso que Deus estava trabalhando aqui com Gideão. Gideão, você tem que me ver diferente. Eu não sou o Deus do passado, o Deus que operou maravilhas no passado. Eu sou um Deus presente. E você vai experimentar isso, Gideão. Aí ele vai para o versículo 17, 18 e diz assim: Senhor, me dá um sinal então. Aí ele prepara um altar. Ele preparou um altar, colocou o holocausto naquele altar, e a glória do Senhor se manifestou naquele altar. E a glória do Senhor naquele altar, queridos, era o sinal que Gideão precisava. E a partir daí ele começou a entender que o Deus que ele estava servindo não era um Deus que fez no passado, mas era um Deus que estava presente, era um Deus vivo. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que tenham referência, que talvez estejam até fazendo essa oração que Gideão fez. Sabe, cadê o Deus dos meus pais? Cadê o Deus que os meus pais me ensinaram? Desde criança eu ouço através dos meus pais, do meu papai e da minha mamãe, que o Deus da Bíblia é um Deus de milagres, que o Deus da Bíblia é um Deus do sobrenatural. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que esteja se fazendo essas perguntas. Alguém que talvez anseia em experimentar mais de Deus. Eu quero te dizer, querido, que o Deus que respondeu a Gideão é o Deus que está aqui nessa noite. Ele não é um Deus de ontem somente, mas Ele é um Deus de hoje. E Ele será um Deus de eternamente.